Irmãos, rapidinho, as horas já avançam. Abram aí o Salmo de número 119. Salmo de número 119. Como Salmos é uma coleção de cânticos, então o Salmo ele não tem capítulo. Então os irmãos, quando receberem a oportunidade que forem ler um Salmo, então nunca venham à frente para dizer Salmo capítulo tal. Sempre digam Salmo número tal. Dizer que Salmo tem capítulo, já dizem, né, os estudantes aí. Salmo 119, versículo de número 83. Vamos ler aqui esse texto, irmãos. Glória a Jesus. Nós vamos refletir um pouco nessa noite. Quem encontrou diz amém. Está escrito assim: já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Você diz amém? Graças a Deus. Queridos, a palavra aportuguesada Salmos, ela vem da expressão ou do termo hebraico Terrilim, que é o plural da palavra terrila, que significa cântico de louvor. Na Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, o termo utilizado é psalmoi, que significa cântico para instrumento de corda. Com essas informações, pequenas, poucas informações, nós entendemos ou compreendemos que o livro dos Salmos, na verdade, é uma composição de músicas, de cânticos, é uma coletânea de músicas escritas por diversos autores. E quando eu falo diversos autores, eu falo isso, irmãos, com propriedade, porque quando alguém diz assim, quando alguém fala, vamos ler o Salmo, qual é o personagem bíblico que vem à tua mente? Quando você ouve falar de Salmo, qual é o personagem que vem à mente? Davi. Por que Davi vem à mente? Porque nós entendemos que Davi foi o escritor dos Salmos. Davi foi o compositor dos Salmos. Mas na verdade os Salmos, ele tem vários compositores. Os 150 salmos contidos no livro, não foi só Davi quem compôs. Outros comporam os salmos, ou os cânticos contidos nesse livro que nós conhecemos como Salmo. Por exemplo, o Salmo de número 90 atribui-se a Moisés. Há quem diga que foi Moisés quem compôs o Salmo de número 90. Existem outros que também comporam os salmos contidos nesse livro, como por exemplo, Davi, Salomão, Asaf, os filhos de Coré, Retã. Há também compositores anônimos. Por quê? Porque Deus, ele não se utiliza apenas de quem tem nome. Deus não se utiliza apenas daqueles que têm os seus nomes mencionados nos maiores eventos de cunho evangelístico, de cunho cristão. Deus também usa aqueles que não têm nome. Deus também usa aqueles que são chamados ou conhecidos por nós de anônimos. E existem muitos anônimos que também cantaram louvores a Deus. A Septuaginta, ela também vai colocar outros nomes aqui nessa relação, como por exemplo o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, o profeta Abacuque. Quem lembra do Salmo de Abacuque? Abacuque, em seu livro de 3 capítulos, ele escreveu um salmo. Quem lembra do Salmo de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na videira. É um salmo, e está contido no livro de Abacuque, mas a Septuaginta diz que Abacuque também compôs um salmo, e que está contido nesses 150 livros. Um outro também, Esdras, também ele compôs muitos salmos. Então os salmos, ele não foi apenas composição de Davi, muitos outros também compuseram salmos. Agora, irmãos, o que me chama a atenção aqui é que os salmos, ela é uma coleção, como eu falei, de músicas, de hinos, que foram escritos por diversos autores. Agora, essas composições, nem sempre, nem todas elas foram escritas nos momentos mais felizes desses compositores, Juarez. Muitos salmos aqui foram escritos em meio a lágrimas. Muitos salmos aqui foram escritos em meio a dificuldades. O salmo mais conhecido dos 150 salmos, qual é? Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A tradição rabínica vai dizer que este Salmo 23 foi escrito por Davi em um momento em que Davi estava vivendo um grande perigo em sua vida. Davi, ele estava sendo perseguido por Saul. Então ele teve que fugir para Moases, e as tropas de Saul em perseguição a Davi, porque Saul desejava a vida de Davi. Então Davi, durante a noite, ele se esconde nesse oásis, e sabendo que a qualquer momento ele poderia ser morto pelas tropas de Saul, o que é que Davi vai fazer? Davi vai ficar de joelho, vai pegar uma pena, ele vai pegar um papiro e vai escrever assim: o Senhor é meu pastor. O que é que Davi está dizendo? Ou o que é que ele está demonstrando? Convicção, certeza de que mesmo em meio àquela perseguição, Deus o guardaria. E ele escreve. Agora imagine comigo, alguém está buscando está em teu encalço, buscando a tua vida. Aí você, sabendo disso, coloca-se de joelho e começa a cantar. E é isso que Davi vai fazer. Então muitos salmos foram escritos em meio a lágrimas, diante de situações adversas, difíceis. Tem um hino da harpa que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Porque assim que nascem os hinos espirituais, é quando nós estamos sendo atribulados. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que este livro, os Salmos, ele foi composto diante de experiências, não somente felizes, mas experiências amargas, de um povo que em várias situações sabiam adorar a Deus. Eu aprendi uma coisa aqui, irmão: adorador, ele não depende de circunstância para adorar. Adorador, ele não depende de situação para adorar. Se a porta estiver aberta, quem é adorador, adora a Deus com a porta aberta. Mas se a porta está fechada, quem é adorador também sabe adorar a Deus com a porta fechada. Se tem dinheiro no bolso, o adorador adora a Deus. Mas se não tem dinheiro, ele adora a Deus do mesmo jeito. Se ele está doente, ele adora a Deus. Se está com saúde, ele também adora. Isso é o adorador. Nós fomos chamados para adorar a Deus, independente da circunstância, independente da situação, com pandemia ou sem pandemia, fomos chamados para adorar a Deus. Nós somos uma geração de adoradores. Então o adorador, ele adora independente da circunstância. Ele adora. Aleluia. Agora veja, irmãos, este salmo de número 119, versículo 83. Ninguém sabe quem o escreveu. Eu falei aqui que a grande maioria, ou a maioria esmagadora dos estudiosos, atribuem este salmo 119 à composição dele a Esdras.
Outra parte, uma pequena minoria, atribui a composição do Salmo 119 a Davi. Então não se sabe ao certo, são apenas suposições, mas não se sabe ao certo quem escreveu o Salmo de número 119. Mas uma coisa este Salmo aqui me diz. Abram a Bíblia no Salmo 119, versículo 81. Olha como é que ele começa o Salmo. Ele começa dizendo assim: desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Aí ele continua, versículo 82: esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Aí no versículo 83, que é o versículo base, ele vai dizer assim: já me assemelho a um odre de fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. No versículo 81 ele está dizendo assim: Deus, eu já não tenho mais forças para esperar o teu socorro, porque muitos são aqueles que procuram a minha vida. No versículo 82 ele diz assim: eu já estou sem ânimo, quando o Senhor haverá de me socorrer? No versículo 83 ele disse: eu me assemelho a um odre na fumaça. O que é que ele quer dizer com isso? Odre na fumaça. O que seria um odre na fumaça? O que expressão é essa, odre na fumaça? Nós temos aqui, irmãos, pelo menos duas interpretações. A exegese do texto vai me dizer o seguinte: o que é um odre? Quem sabe aqui o que é um odre? Sabe o que é um odre, João? Nós somos nordestinos. Tem algum sulista aqui? Nenhum, ninguém nasceu no sul aqui. Somos todos aqui do Nordeste. Então isso fica fácil para nós, que somos nordestinos, compreendermos o que é um odre. O que seria um odre? Um odre, na verdade, era uma bolsa feita de couro de cordeiro. E essa bolsa era feita com o objetivo de guardar dentro dela líquidos, como água, azeite, vinho, leite. Então fica fácil de compreender. Era uma bolsa feita de couro de cordeiro. E quando essa bolsa envelhecia, os beduínos do deserto, eles rasgavam essas bolsas para cobrirem as suas tendas. E muitos deles acendiam fogueira dentro da tenda, e a fumaça subia e envolvia o odre que estava sobre a tenda. Ou seja, o odre que era rasgado e era colocado na tenda era esquecido pelo beduíno, e a fumaça envolvia aquele odre. O que é que o salmista está dizendo aqui? Senhor, primeiro no versículo 81 ele diz: eu já estou sem força, já não consigo mais esperar a tua promessa. Os meus inimigos se avizinham, eles querem a minha vida. No versículo 82 ele diz: eu já estou desanimado, quando é que o Senhor vem me socorrer? No versículo 83 ele diz: eu me assemelho a um odre. Sabe o que é que ele está querendo dizer aqui? Senhor, o Senhor me esqueceu. Eu estou esquecido como um odre que está em meio à fumaça na tenda de um beduíno. Mas mesmo esquecido, Senhor, eu tenho uma coisa para te dizer. No versículo 83, na parte final ele diz: mesmo esquecido, eu não me esqueço dos teus mandamentos. Eu falei que odre era uma bolsa feita de couro de cordeiro. Deixa eu aplicar isso aqui. Para um odre ser confeccionado, um cordeiro tinha que ser morto. Para um odre ser confeccionado, um cordeiro, ele tinha que ser sacrificado. De que forma eu aplicaria isso aqui? Como o salmista diz que se assemelha a um odre, eu também digo: nós somos semelhantes a odres. E para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui,
um cordeiro teve que ser sacrificado. E quem é este cordeiro? João, ele disse, na beira do rio Jordão: eis ali o cordeiro de Deus. E esta expressão era referente a Cristo, a Jesus. Ele tira o pecado do mundo. Para que eu e você, Juarez, estivéssemos hoje aqui, o cordeiro precisou ser sacrificado. A Bíblia vai me dizer, irmãos, eu chorei. Eu confesso a vocês que eu chorei lendo isso, ou estudando isso. Jesus teve que ir para a cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Irmãos, do século I, 3 tipos de cruz eram utilizadas nas execuções. O primeiro era uma cruz chamada de cruz latina. A segunda cruz era uma cruz chamada de cruz de Santo Antônio. A terceira era uma cruz chamada de cruz de Santo André. Eram esses 3 tipos. A primeira cruz, a cruz latina, ela tinha sua haste um pouco grande. E muitos estudiosos dizem que foi nessa cruz, na cruz latina, que Jesus foi dependurado. A cruz de Santo Antônio era uma cruz em formato de T, ou em forma de letra T. A cruz de Santo André era uma cruz em forma de letra X, porque a tradição cristã vai dizer que André, um dos apóstolos de Jesus, quando ele foi levado para ser crucificado, ele disse: eu não posso morrer semelhante ao meu mestre. Então pegaram a cruz de André e colocaram ela em forma de X, e ali crucificaram André. Nessa cruz latina, ela era composta de 2 partes. A primeira parte era chamada estibes, que era aquela haste central da cruz, que estava fixada no local onde o condenado seria crucificado. E segundo alguns estudiosos, essa haste, ela media 5 metros e pesava 70 quilos. A segunda parte da cruz era chamada de patíbulo. Era aquela haste horizontal que todo condenado tinha que levar até o local da sua crucificação. E segundo os estudiosos, o patíbulo, que era aquela haste horizontal que os condenados tinham que carregar, ela media 2,5 metros e chegava a pesar de 30 a 45 quilos. Agora imagine comigo o cordeiro que foi crucificado. Ele teve que sair pelas ruas de Jerusalém, pela Via Crucis, carregando o patíbulo, pesando de 30 a 45 quilos nas costas, nos ombros. E segundo calculam-se os estudiosos, o percurso de Jesus até o Calvário foi de 900 a 1.500 metros. Ele teve que caminhar com o patíbulo em seus ombros. E quando ele chega no local onde ele seria crucificado, eu estou falando do sacrifício do cordeiro. Pegaram cravos. Eu estava estudando essa semana sobre os cravos. Ele chegava a medir de 13 a 18 centímetros e 1 centímetro de diâmetro. É muita coisa. Você que entende é muita coisa. Imagine aí 18 centímetros por 1 centímetro de diâmetro, perfurando a sua carne. Levantaram um madeiro. Jesus vai falar 7 palavras, não é isso? Na cruz. E uma das frases que ele fala na cruz eu amo. Ele vai dizer assim, é a frase final de Jesus. Ele vai dizer: Pai, está consumado. Essa palavra no original grego é tetelestai. E eu estava estudando e descobri uma coisa aqui: tetelestai, ela não foi usada somente na cruz, era uma palavra usada na época de Cristo. E eu trouxe isso aqui. Esta expressão era utilizada em recibo de impostos.
em recibo de impostos, onde a expressão era escrita no documento, atestando que a dívida estava paga. Colocavam lá e atestavam, estava lá o nome: Tetelestai, dívida paga. Então a pessoa saía dali com a alma lavada, dizendo: eu já não sou mais devedor, eu já não devo mais, a minha dívida foi paga. A palavra Tetelestai também era comum em documentos penais da antiguidade. Na época de Jesus, os infratores condenados tinham uma espécie de ficha criminal chamada de escrita de dívida ou cédula de dívida. E ao cumprirem a pena imposta, o juiz atualizava o documento, riscando todas as dívidas penais no papiro, e escrevia no rodapé a expressão: Tetelestai, dívida paga. Então aquele infrator saía do presídio dizendo: eu já não devo mais nada a ninguém, já paguei a minha pena. Quando Jesus gritou na cruz Tetelestai, Jesus estava dizendo para Deus: Pai, a dívida que eles deviam, eu estou pagando agora, eu estou pagando hoje. Eu estou pagando, eles não devem mais nada, Pai. A infração que eles cometeram, eu pago hoje, eu coloco. E sabe o que é que Paulo vai falar em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14? Ele vai dizer que Jesus, ele cancelou a escrita de dívida, pregando-a na cruz, fazendo alusão a esse documento penal. Jesus foi e cravou a nossa dívida na cruz. Hoje, Tiago, não devemos mais nada. Para que eu e você estivéssemos aqui, o Cordeiro precisou ser morto. Ele morreu. A segunda coisa que acontecia, quando eles matavam o cordeiro, a primeira coisa que os beduínos faziam, eles degolavam o animal, cortavam seu pescoço, rasgavam por completo o seu corpo e tiravam de dentro do corpo de animal todas as vísceras, e ficando apenas o couro do animal. Mas o irmão corta a carne, né? É machante também. Quando vai tirar o couro do boi, você está aqui, você pode falar isso melhor do que eu. Não fica ainda restos de carne no couro? Como é que chama esse processo que vai lá com a faca e começa a raspar o resto da carne que está no couro? Como é que chama esse processo? Esfolando. Era o processo que acontecia. O animal era morto, as vísceras eram tiradas, mas a carne, o resto de carne que ficava, tinha que ser tirado. E eles tiravam o excesso de carne. O excesso da carne era tirado. Você está entendendo não, né? O excesso da carne era tirado. O excesso da carne era tirado. Eles tiravam o excesso da carne do corpo do animal. Eu estou falando do processo do odre. Odre, para ser odre, ele não pode ter resquícios de carne ou excesso de carne. Paulo ensinou dizendo que toda a carnalidade precisa ser expelida do nosso meio. Crente que é crente não é mais carnal, é espiritual. E crente espiritual, ele deixou as palavras torpes lá no mundo. Crente espiritual não anda mais em carnalidade. Aí você me diz assim: mas irmão Fábio, quem é o crente que anda em carnalidade? Paulo fala isso na carta que ele escreveu aos Gálatas. Ele vai dizer os frutos da carne. Quais são? Prostituição. O crente carnal é prostituto. Lascívia. O crente carnal, ele vive na lascívia. Mentira é coisa para crente carnal. Hipocrisia é coisa para crente carnal. Mas no processo do odre, o Deus Todo-Poderoso, ele tira o excesso da carne. Depois que ele tira,
todo o excesso da carne. Acho que é assim que acontece, irmão. Tirou, joga no sol, para que a pele ela ganhe elasticidade, ela seque, ganha elasticidade no sol. Depois que o excesso de carne é tirado, sabe para onde é que o odre vai? Ainda em seu processo de odre, vai pegar banho de sol. Os raios do sol, irmãos, ele tem um poder interessantíssimo. Por que o couro precisa ser colocado no sol? Eu aprendi isso estudando. Porque existem bactérias no couro que sem a luz do sol, sem o calor do sol nele, essas bactérias estragariam o couro do animal, e ele não serviria para se fazer odre. Você está entendendo? Porque muitas vezes nós temos também que estar debaixo do calor do sol da justiça. E quem é o sol da justiça? Ele é o sol da justiça. Já estou encerrando. Depois do sol, aí começava o processo de defumação. Pegavam o couro, colocavam ele, penduravam ele, acendiam a fogueira e a fumaça envolvia o couro. É o processo para se fazer o odre. Sabe o que é que a Bíblia nos diz? Isaías, quando ele está no templo, ele diz assim: ele viu a Deus, e Isaías diz: e a casa começa a se encher de fumaça. Quando o templo começaram a festividade do templo, ele foi inaugurado. Os sacerdotes, quando eles começaram a orar, que a presença de Deus veio no templo, a Bíblia diz que o lugar se encheu da glória de Deus. A fumaça envolvia os sacerdotes e eles não conseguiam enxergar um palmo do que estava em sua frente. A primeira coisa que acontece no processo para se fazer o odre, defumação, na fumaça o odre desaparece. Eu não fui chamado para aparecer, eu fui chamado para mostrar Jesus. Então eu na condição de odre, eu preciso desaparecer na fumaça da glória de Deus. João Batista, ele diz, chegaram para João, já encerra aqui, chegaram para João e disseram assim: olha, João, recebemos agora uma notícia de que lá do outro lado, em Enom, aquele que você batizou no Jordão, aquele que você apresentou no ministério, o Senhor batizou, o Senhor não apresentou. Sabe o que é que está acontecendo? Está correndo a notícia, está chovendo gente atrás dele, muita gente parando para ouvir ele. Sabe o que é que eles estavam dizendo para João? Eles estavam dizendo assim: João, toma cuidado, você está perdendo popularidade. As pessoas já não querem mais te ouvir, estão correndo para ouvir ele. Toma cuidado, faz alguma coisa, senão você vai ficar atrás, ele vai te deixar no chinelo. Mas sabe o que é que João vai dizer? João vai dizer assim: nada é dado ao homem se do céu não vier. Se a presença dele está atraindo alguém, é porque foi dado do céu. Aí João completa dizendo: importante é que ele cresça e que eu diminua. João está dizendo: eu não vim aqui para aparecer, eu vim aqui para mostrar o Cristo. Na condição de odre, precisamos nos esconder na fumaça. Não é o nome de Fábio que tem que ser falado, é o Cristo que habita na vida de Fábio que tem que ser mencionado. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Nós vamos orar. Se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário e compartilhe.